outro ponto importante que a gente já pode destacar aqui em relação aos conceitos de redes internet é o termo VPN. Porque quando falamos de VPN, primeiro temos que saber o significado da sigla. VPN significa rede privada virtual. Vem do inglês, Virtual Private Network, é uma rede privada virtual. Quando a rede vai ser considerada rede privada virtual? Primeiro, para ser rede privada tem que ter acesso restrito daquela organização. Então tem que ser uma rede privada, quer dizer, de acesso restrito. Segundo, para ser considerada uma rede privada virtual, embora o acesso seja restrito de uma determinada organização, ela vai utilizar a infraestrutura de uma rede pública para a transmissão de dados. E mais, os dados devem trafegar de forma criptografada nesta rede pública para permanecerem privativos daquela organização. Então eu diria que para ser VPN, basicamente, nós temos 3 dicas importantes. Primeiro, para ser VPN, tem que ter acesso restrito da organização. Segundo, tem que utilizar uma rede pública para a transmissão dos dados. Terceiro, os dados devem estar criptografados num processo que nós chamamos de tunelamento, onde se cria um túnel criptografado para percorrer os dados apenas daquela organização e manter esses dados privativos, mesmo quando circulam em uma rede pública. Essa é uma parte importante quando estudamos VPN. Então vamos prestar atenção aqui na ideia da ilustração. Acompanha aí na tela. Nós temos ali a ideia de uma empresa que tem a sua filial em um determinado local, com a rede privada, a rede local, a rede interna daquela filial, e essa mesma empresa tem a sua matriz num outro local. Então imagina uma empresa com a matriz e a filial. Cada uma dessas possui redes privadas. Então tem a rede local e privada daquela filial e tem a rede local e privada daquela matriz. Aí vamos imaginar que é necessário fazer a troca de dados entre a matriz e a filial. Essa empresa quer trocar dados entre a matriz e a filial. O que essa empresa vai fazer se ela deseja fazer essa troca de dados entre a matriz e a filial? Bem, ela pode contratar um serviço de VPN. E nesse serviço de VPN é possível usar a internet como sendo uma rede pública que permite tráfego de dados entre a matriz e a filial. Mas para esses dados permanecerem privativos, sem problemas em relação à segurança na transferência de dados entre a matriz e a filial, já que esses dados vão percorrer essa rede pública chamada internet, o interessante é criptografar esses dados. E aí que nós temos a ideia da VPN. Percebe nesse fato aqui, ó. Por que eu tenho nesse exemplo uma VPN? Porque eu tenho uma rede de acesso restrito só daquela organização, trocando dados entre a sua matriz e a filial. Essa troca de dados está acontecendo através da infraestrutura de uma rede pública, como o caso da internet, mas esses dados, observa, estão criptografados, criando um túnel criptografado nesta rede pública só para trocar dados daquela organização. Por isso nós vamos chamar de rede privada virtual. O virtual vem de dizer que essa rede não é totalmente privada. Ela é privada em relação ao acesso à informação. Mas ela é virtual porque, na verdade, se utiliza da infraestrutura da internet, nesse caso, que é uma rede pública para transmitir os dados. E os dados, como eu disse, devem estar criptografados. Isso é muito importante saber no conceito de VPN. Não pode esquecer aí para as provas de concurso. Vamos então à revisão teórica. Acompanha comigo. VPN, rede de acesso restrito de uma organização que utiliza uma rede pública para transmitir seus dados de forma criptografada. Como eu disse, criando um túnel criptografado para a troca de dados daquela organização. Aí sim nós temos a ideia de VPN.